Gente, chegamos, hein? Oi, meu povo! Vou falar só pra provocar, porque aqui, viu, tem história. A gente passou um período incrível trabalhando na Rede TV. Eu tive a honra de trabalhar com um atleta, e agora ex-atleta, comentarista, que eu admiro demais pela trajetória bonita de vitórias e uma trajetória também que é marcada pelo cidadão Paulo. Paulo Sérgio, mais uma vez o nosso B6 Podcast recebe um campeão mundial. Para poucos, viu? Palmas. Fraco de feição. Bom de história. Paulo, que prazer. Eu sou tua admiradora, porque além da sua trajetória, e é o que nos conecta ao esporte, eu tive o privilégio de conviver com uma pessoa humilde, uma pessoa energia positiva e uma pessoa que sempre tinha a palavra certa para dizer. Então, eu acho que esse também é o teu dom. Teu dom é o futebol, mas a palavra também é teu dom. Seja bem-vindo. Bom, é um prazer enorme estar com você, Bibi B6, né? Que é isso? Tem um número, esse número é especial na minha vida. Não existia nem B6, não existia Bibi com essa feição. Ela falava um pouco a feição dela é outra, viu? É outra realidade. A gente faz uns xalabalã aí pra dar um upgrade. Deu um upgrade aí, é bom aí, hein, B6? É um prazer enorme estar com você aqui. Você sabe que, sem dúvida nenhuma, nós tivemos aquele momento importante na Rede TV. Para nós, assim, foi um tempo de muito aprendizado e isso nos trouxe até aqui hoje, né? Lógico que a gente tem aí muitas histórias para estarmos falando aqui. E é isso, aqui a gente gosta que o convidado se sinta muito à vontade para contar essas histórias, essas memórias. E a gente sempre começa pela infância também, Paulo, porque o atleta, ele é um apaixonado antes de qualquer coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que era esse Paulo Sérgio lá na infância e como que o futebol nasce para você. Na realidade, sempre quando nós vamos entrevistar ou somos entrevistados, começamos sempre pela infância. É a linha do memórias, tempo. Traz aquelas memórias do passado. Eu que nasci no bairro de Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo, numa família humilde, muito tempo na casa dos avós, os tios, com os primos. Jogava muito ali na pracinha da Vila Buarque. Eu tenho o meu livro, né? Infelizmente esqueci de trazê-lo hoje, que é o Transformado Mas para pode mandar Vencer. depois pra gente deixar aqui na estante. Tá, vai deixar. Vou deixar exposto, então. vou te dar essa Vou moralzinha. mandar para você. Falou, tá mascarado aqui, eu também. E no livro eu comento, né, sobre essa infância, sobre esses momentos que eu jogava bola na rua. E eu pensava ser em piloto de avião, nunca pensei em ser jogador de futebol, porque eu sou de uma época totalmente diferente, né? Uma época onde que para você estar ou pegar um avião, entrar no avião, era muito dinheiro. Não tinha condições, né? A minha infância não tinha. E quando você olhava assim pro alto, via os aviões passando, e naquela época era luxúria, né? Era coisa de luxo, né? E eu queria ser piloto de avião. Gostava de jogar bola, brincava na rua, tal. Mas aí, lógico que meus pais se separam muito cedo, mas minha mãe, que dá sequência, né, lá, guerreira, trabalhando no poder público, e ela dando as condições, né, para que nós pudéssemos ter uma vida boa. E, sem dúvida nenhuma, cresço aos 13 anos aí, já jogando na várzea, no Corinthians do Bom Retiro. Aí eu sou convidado para fazer um teste no Corinthians. Vou lá para fazer o teste. Num dia não deu o teste. Depois eu estava jogando na aclimação, na escolinha da aclimação. Eu lembro que até na escolinha da aclimação, quando eu estava lá, para você jogar, você tinha que ter nota boa, né? Você não podia ter nota vermelha. Você não é dessa época, né? Não, sou sim. A nota é sempre alguma coisa, requisito para alguma coisa. Seja para negociar algo em casa ou na escola, ter nota boa. E a minha, assim, matemática, menos, vermelhinha. Física, química, português eu ia bem, por isso que português, assim, é tão perfeito. Sim. De vez em quando.
Então, e aí, eu, na aclimação também, até ali na aclimação era o Edmundo Lima Filho, lembra? Edmundo, o árbitro e tal. E eu recebi de novo um convite de fazer um teste lá no Corinthians. Aí eu fui, também não tinha perspectiva nenhuma Fui lá, fiz o teste e fiquei. Aos 13 anos de idade, fiquei. E aí começa a dar sequência no próprio Corinthians mesmo, categoria de base, terrão. Foram 5 anos ali no terrão, minha mãe se esforçando, né, para que eu pudesse ter uma chuteira, para que eu pudesse ter o dinheiro da locomoção. Tinha épocas que eu descia no metrô Tatuapé e ia andando até o Parque São Jorge. E na volta comprava um pãozinho e ia andando até o metrô para pegar o metrô para ir para o centro da cidade. Então foi uma infância assim gostosa. Eu posso dizer foi uma infância gostosa, onde aproveitei, me diverti. Então eu posso dizer assim que foram momentos importantes na minha vida. E que horas que desperta esse jogador de futebol? Porque era o sonho de ser piloto, de repente estava ali se divertindo e vivendo aquela fase. Quando que você entende que você seria um jogador de futebol? Que esse era o seu propósito ali naquele momento? Bi, como eu falei pra você, a minha infância eu deixei as coisas sempre acontecerem naturalmente. É lógico que você jogando, treinando no terrão, eu sou de uma época também que você via Sócrates, Casagrande, Hugo de Leon, Carlos, você via esses grandes jogadores, próprio Dunga, via esses jogadores jogando lá na fazendinha e a gente queria estar ali também, né? Lógico que o sonho ali vem de ser profissional, mas você está no terrão ainda, então não tem nada certo. Ainda. Tem muitos outros atletas que sobressaíram naqueles momentos, mas eu particularmente tenho um momento chave onde eu falei assim, se eu não for jogador de futebol, eu vou parar e vou trabalhar. Né? Então eu fui sempre uma pessoa que dedicada, focada, e aos 18 anos eu estava no amador, eu falei para um dos dirigentes, falei, se eu não subir profissional, se eu não ser profissional, eu vou parar de jogar futebol. E ele, não, Paulo, não, tal. Passaram alguns meses. Porque 18 já é uma idade que já era para você começar essa fase de transição. Você estava já acompanhando companheiros de equipe que estavam fazendo a transição? Por que você decide chegar a essa conversa ali? Na realidade, Bibi, aos 18 anos na minha época, não é esse período de transição, não. O período de transição vinha aos 20 anos. Até porque 18, 19 e 20, você jogava a Copa São Paulo. Sim, tinha a Copinha, claro. Tinha a Copinha. Claro. Então, era o meu primeiro ano de Copinha. Né? E naquele ano não teve a Copa São Paulo. Então, aos 18 anos, por que eu falei aos 18 anos? Porque você já é aquele garoto que vai tirar a identidade, vai tirar a carteira de motorista. Então você começa a ter uma independência. Quer ter um dinheirinho ali. Você quer ter um dinheiro. E ali não tinha nada. Né? Eu lembro que era ajuda de custo e quando não era passe de ônibus. Então não tinha um valor como um garoto hoje com 15, 16 anos tem. Um garoto hoje com 15, 16 anos da minha performance, daquilo que eu fazia, eu ia estar beleza hoje, né? Então, aos 18 anos eu falei, e aí eu subi pro profissional com o Jair Pereira, e aí começou a dar sequência, né? No profissional, e foi muito bom, porque eu subi em 88, e quando eu subo, o Corinthians faz a final contra o Guarani, e nós somos campeões paulistas. Então, eu começo minha trajetória vencedora no ano de 1988, quando eu subo profissional. E aí, você tá neste Corinthians, com várias referências, e você tem que mostrar trabalho. Como que é para um garoto que sobe assim, ter a maturidade de dar sequência àquela transição, de entender que vai oscilar.
e de saber que as cobranças vão vir também. Na realidade, você nem pensa que vai oscilar. Isso aí você nem pensa na sua cabeça, as cobranças. Corinthians, desde a base, já tinha cobrança. Então nós saíamos para fazer jogos aí aqui em São Paulo, sempre tinha torcedores do Corinthians, sempre havia cobranças. Né? Em 86 nós fomos campeões juvenil e fizemos os jogos foram em São Bernardo, casa cheia. Então eram momentos assim por que o jogador da base do Corinthians hoje ele chega bem? Porque já há cobrança. Uhum. Então essa cobrança já vem da base. Então naquela época, para você ter uma ideia, eu, Viola, nós subimos, já estava o Ronaldo, Marcelo de Jean, Márcio Bittencourt, Marco Olha o peso. Antônio. Tinha vários jogadores já no profissional que saíram da base. Então, a base da nossa equipe do Corinthians, uns anos depois, foram jogadores da base. Uhum. Lógico que antes teve jogadores assim de contratações importantes, mas uma espinha dorsal mesmo na nossa época era a garotada da base. Então, eu não senti muito isso. Talvez é porque é um pouco da tua personalidade também, porque você é uma pessoa que mais vive a jornada, desfruta ali da jornada, do que fica se preocupando com o que vai acontecer ali na frente. É isso aí. Eu sempre, como eu frisei para você, eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. Eu não fico forçando uma situação. Eu costumo dizer para a garotada de hoje, joga bola, curte, se divirta. Agora eu tenho meus netos, né? É um período que também o vovô vai estar ensinando. É o que eu falava para o meu filho, se divirta, curta. Foi jogador, jogou até o momento que quis. Quando falou, não quero mais. Tá bom, vai fazer outra coisa. Fez direito. Hoje está aí nas mídias sociais, está com as minhas mídias sociais, o Felipe. Então, as coisas, a vida precisa ser assim, né? Ficar colocando pressão para que as coisas vão acontecer, isso vai acabar num desgaste e você vai acabar não fazendo as coisas como deve fazer. Mas nesse momento, mesmo que você seja uma pessoa tranquila e que deixa as coisas acontecerem, você tem aqueles momentos muito ruins também, né, Paulo? Todos. Você só vai ter os momentos bons porque você teve os momentos ruins. Você só vai ter os momentos difíceis porque você teve os momentos bons. E vice-versa. É lógico que quando eu subo para o profissional, chega aquele período que você já acha que é o cara. Você acha que é o fera. E eu me deparei em uma situação onde tô no Corinthians, Paulo Sérgio, todo mundo, você sai pra rua, todo mundo te conhece. O pessoal me chama um dia e fala assim, nós te emprestamos pro Novo Horizontino. Eu falei, não quero ir. Não, mas você vai. Ué, como que eu vou? Estamos te comunicando. Estamos te comunicando. Pega essas coisinhas e vai. E aí veio o Fabinho. Então eles já tinham feito a tratativa, o Fabinho vinha e eu ia pro Novo Horizontino. Eu falei, sair de casa agora, 19 anos, e, enfrentar o quê em Novo Horizonte? Aí fui para Novo Horizonte. Foi um momento assim difícil. Foi um momento difícil, foi um momento de adaptação muito difícil também, porque você já chega com uma outra mentalidade, você chega no interior achando que é o fera, que é o bom. Sou jogador do Corinthians. Aí eu cheguei lá mal pra caramba, não dava um chute. Os caras estavam querendo mandar embora já, né? E aí chega o Nelsinho Batista, isso foi em 90. Aí chega o Nelsinho Batista e conversa muito sério comigo. Falou, Paulo, o que você quer? Você tá achando que você é o rei da cocada preta? O que você tá achando? Você vai ser mais um. Se você não aplicar, se você não se dedicar, você tem um grande potencial, mas você tem que se dedicar. E aí eu entendi aquela conversa do Nelsinho. Foi muito importante para mim o Nelsinho Batista. Tanto é que foi um período assim de ascensão na minha área profissional, no meu espírito esportivo, porque nós somos vice-campeões paulistas. Foi a primeira final caipira do estado de São Paulo. E o Nelsinho falava o seguinte, como que você quer voltar pro Corinthians?
vai terminar o empréstimo, e aí? Eles podem pegar, te mandar embora, te mandar para outro time, ou você, daqui, você pode ser titular lá. E aí, afinal, com moral novamente, volto mais amadurecido, né? Em 90 eu me caso também, eu casei em dezembro de 89, eu me caso. Então, Eu você nasci já em 89. Desculpa, não podia perder essa piada. Falou, novinha. Novinha. Falou, novinha, meu povo. Ai, eu já tô nos 30 e poucos aí, viu? O tempo tá passando. É que eu tô fazendo então, as contas aqui também. Falou, novinha. E aí, pra eu ficar firme assim, o Nelsinho foi um cara que me ajudou bastante. E aí eu volto pro Corinthians com moral, e depois de alguns meses o Nelsinho é contratado. E aí tu tava em casa. E aí tô em casa novamente. E eu lembro que quando eu cheguei no Corinthians, o Vicente Matheus falou assim, ó, eu vou te dar isso aqui de salário. Eu falei, não quero. E eu tive proposta de outros clubes a mais. Tive proposta do Santos, tive proposta do Palmeiras. O São Paulo há muitos anos já me queria aqui, lá. E eu volto pro Corinthians e não aceito a proposta. E aí alguns primeiros jogos do campeonato, eu não jogo. E eu falei, não vou aceitar. Tá, então você vai ficar treinando aí. Aí chega o Nelsinho. E mais uma vez, né, o cara quando tem discernimento, sabedoria, e o treinador é fundamental na vida do jogador, o Nelsinho chega e em uma conversa comigo, ele fala, Paulo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá no time de ponta, você pode marcar o seu nome aqui neste time, por mais que você começou nas categorias de base, mas agora é um novo momento, é um momento novo e eu tô aqui para te ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você. O pouco hoje, amanhã é muito. Aí quando ele me falou aquilo, eu falei, caramba. Aí eu aceitei a proposta e fiquei. E aí comecei a jogar. Saiu até o livro de 1990, né, do Corinthians, e você começar a observar, eu praticamente fui o jogador que joguei mais jogos. Né? Fui um dos jogadores que manteve aí uma sequência de jogos importantes em 90. E aí, título brasileiro, primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Então você vê que em um ano eu chego em duas finais. Que é o poder do esperar, né? Aquilo que tá traçado ali na frente. Porque 90, esse período ali, 89, 90, ele coloca esse Corinthians em outro patamar histórico. Às vezes o corintiano fica brabo quando tem a corneta da torcida. O Corinthians nem existia antes de 90. Tem uma brincadeira desse tipo. Obviamente que existia. Só que há uma mudança de patamar ali. Na realidade, Vivi, o campeonato mais importante daquela época não era o Campeonato Brasileiro, era o Campeonato Paulista. Sim. Todo mundo gostava de jogar o Campeonato Paulista. Para todos, o Campeonato Paulista era a competição mais importante, uma vitrine, no cenário brasileiro. Ponto. É lógico que quando você ganha um Campeonato Brasileiro, a repercussão é outra, o momento é outro. E foi o primeiro título brasileiro para o Corinthians. Então, eu começo a minha carreira rompendo paradigmas. Eu costumo dizer isso, porque eu vou para o Novo Horizontino, primeira final caipira do estado de São Paulo, volto para o Corinthians, primeiro título brasileiro para o Corinthians. Em 91, começo a ir para a seleção brasileira, e aí depois, nós vamos chegar lá depois, mas depois de 24 anos, uma geração que não tinha visto o Brasil ser campeão do mundo, e eu participo daquela Copa do Mundo, num momento muito difícil. Eu tenho entrevistado agora alguns campeões do mundo, eu que sou hoje apresentador do programa Papo de Campeões da TV Gazeta, e nesse Papo de Campeões você começa a rever as histórias dos jogadores, né? E de 58 a 70,
Em todas aquelas Copas, antes mesmo de 58, o Brasil chegou em 4, foram 6 ou 7 Copas do Mundo, o Brasil chegou em 4 finais. Né? E se você fizer uma análise de 70 até 2004, o Brasil demorou para chegar numa final. Né? Então foi um período assim muito importante para o povo brasileiro. E em 94 foi uma seleção muito criticada. Sem dúvida. 94 é aquele momento de tudo que estava guardado ali, do que se vivia. É quando é recuperado também esse amor, essa paixão toda, assim, pela seleção. Aquele período ali, né, que você fez parte, assim. Então eu imagino a relevância que isso tenha na sua história. É completamente diferente, são épocas diferentes, né? Eu estava revendo alguns vídeos nossos da Copa do Mundo de 94 e nós tínhamos uma união muito grande naquele grupo. Nós tínhamos, assim, uma amizade muito grande naquele grupo. Todos os problemas que as seleções anteriores tiveram, naquele grupo nós não tivemos. Então foi muito bom isso. Uma época onde o roupeiro ele vai para o estádio no ônibus que os jogadores, o fisioterapeuta, o segurança, o massagista. Nos dias de hoje já não é mais assim. Né? Não. Então o jogador ajudava o roupeiro a pegar o saco para levar para o vestiário. Então eram momentos diferentes. E isso nos ajudou muito, né? Isso nos ajudou bastante. Como, por exemplo, são épocas diferentes. Na Copa do Mundo de 66 não havia substituições. Não sei se você sabe disso. Né? Então, são épocas diferentes e épocas onde nós aprendemos bastante. E eu aprendi muito com aquela seleção, com aqueles jogadores e deixamos um legado aí muito importante. E é muito legal isso quando a gente faz essa comparação entre os períodos e os títulos e como o nosso tempo interfere nisso. Porque a gente conversou aqui com o Belletti e ele falava o seguinte, que 2002 tinha essa coisa da família, que inclusive era um dos lemas do Felipão, Família Felipão. E que isso não Família Scolari. Scolari. E que isso não é repetido em 2014, e que a gente sabe todo o desfecho que teve em 2014, porque as interferências do mundo são outras. Então é o cara no telefone, é aquela badalação toda que teve por uma Copa no Brasil, a família toda hora lá na Granja Comari. Então como elementos vão surgindo, vão distraindo e vão fazendo que o clima interno, que o ambiente seja diferente também. Então a gente não tem nem como pensar os dias de hoje com o nosso olhar lá de trás, porque aquele tempo, primeiro, que não vai voltar, e segundo, que aquela atmosfera não vai ser repetida. Sempre lembrando que nós somos o país do futebol, né? E aqui, em cada esquina, pintava um garoto. Hoje não mais, né? Entendemos também que as outras seleções cresceram. As outras seleções estão estruturadas. Então, o período que nós vivemos hoje, ainda mais para essa galera nova aí, é de foco. Tem que focar, tem que ficar determinado. Essa seleção de 2014 me lembra a seleção de 1990, onde teve vários problemas. Foi a seleção do Lazzaroni, né? Foi a seleção também a era Dunga, tal. Vários problemas, né? Não havia união, não havia amizade. Eram tantas coisas que nós vimos, né? E eu ouvi, que fizeram com que aquela seleção não pudesse ser campeão. Mas em 94, aqueles mesmos jogadores chegaram de uma cabeça diferente. Chegaram com uma cabeça completamente diferente. Então nós temos hoje uma base, e nós temos jogadores já para esse ano com uma cabeça completamente diferente. Um Neymar, um Thiago Silva, são jogadores experientes, um Daniel Alves. Então são jogadores que precisam fazer com que essa garotada entenda o propósito que é uma Copa do Mundo. É focar durante 40 dias, abrir mão de tudo para que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo. Não sei se você... lógico que você sabe, mas são 20 anos. Agora, em julho, completa 20 anos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Era isso que eu ia te dizer, porque assim...
a gente tem esse ato, só que foram tantos acontecimentos nesse meio tempo, né? Que parece que não é tanto tempo, que não são 2 décadas. Mas, em caso do Brasil ser campeão, é um sentimento também muito parecido com o que vocês vivenciaram, porque é um período muito longo sem esse título. Não, ainda mais, e nós sempre fomos considerados o país do futebol. Mas e aí, país do futebol que não ganha nada? Que país é esse? O país que revela que não ganha nada? Que não tem o melhor do mundo há muitos anos. Que não tem o melhor do mundo. Então, precisa se dar uma meia-volta, precisa se ter mais atenção com isso. Os atletas precisam estar mais focados, precisam entender o propósito disso tudo. Temos uma bela seleção, temos uma boa seleção para essa Copa do Catar? Temos. Temos condições de ganhar com essa comissão técnica, juntamente com os jogadores? Temos. Mas se não houver foco, se não houver a abdicação de algumas coisas, sabe? Deixar um pouco família de lado, deixar um pouco celular, como você mesmo frisou, de lado, deixar as coisas pessoais de lado para a conquista que hoje nós temos 94 campeões do mundo. Sendo que 68 estão vivos. Olha o privilégio. E um deles está sentado nesta mesa. Um pedacinho daqui. Pô, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Né? Então, eu costumo dizer que esses 68, esses 94 fazem parte de uma história que muitos gostariam de estar. Seleções melhores do que a 94 apareceram sim. Mas quem marcou a história? Quem está marcando a história? Então, nesse Papo de Campeões, que é o meu programa na TV Gazeta, eu abordo isso, eu falo muito para eles. Isso daqui é um legado que nós estamos deixando para nossas gerações futuras. Daqui 50, 60, 100 anos, a nossa geração vai poder ver a história de cada um de vocês, a história de cada um de nós, né? Então, e que foi importante para cada um chegar lá. Eu lembro, Bibi, eu só estou sentado aqui hoje porque eu fui um campeão do mundo. Porque você não ia me chamar se eu não fosse um campeão do mundo, né? Então, a história é essa. Eu lembro que em 94, quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, e uma das perguntas era: por que você quer ser campeão do mundo? E a resposta? Para deixar um legado. Né? E agora, naquele momento, eu não saberia dizer para você o que iria acontecer futuramente. Mas tantas coisas aconteceram, as portas se abrem, é completamente louco esse negócio, o meu povo. O meu povo é um divisor de águas mesmo. Mas em que momento que dá para virar essa chave, Paulo? Porque a gente está falando de foco. Só que aí a gente tem números excelentes nas eliminatórias, que de certa forma mascara talvez alguns problemas. Às vezes os números, eles não representam essa parte do mental, da preparação emocional, de como esse grupo tá unido mesmo. Quando que muda essa chave? É no primeiro dia que concentrou para ir para a Copa do Mundo? Em que momento que isso tem que acontecer? Porque é pouco tempo também que eles passam, né, nesse período. Tem os jogos, tem os encontros, passa ali 3, 4, 5 dias, mas a hora de todo mundo pegar um na mãozinha do outro e dizer, vamos embora, é atrás desse título que a gente vai. Eu particularmente, a chave muda quando você olha para a TV e vê seu nome lá. No meio dos 22, ali tá convocado. Ali tá convocado, tem que dar meu máximo. Preciso fazer a coisa acontecer. O negócio vai dar certo. Nós vamos ser campeões do mundo. Então já começa porque há uma pressão externa. Então você é convocado ali, mas você sai dali, tem que ser campeão do mundo, hein? Precisa ganhar, hein? Precisa fazer, hein? Vamos lá, hein? Estamos torcendo por você. Não vai pipocar, hein? Não é assim? A vida de qualquer ser humano é movida de pressões, né? E naquele momento já começa. Antes mesmo de você se unir com os jogadores, antes mesmo de você estar numa granja e tal,
a pressão já existia, né? Mas é lógico que é uma sensação maravilhosa, né? Você vê o seu nome no meio dos 22 que são convocados para uma Copa do Nessa Mundo. última convocação pra Copa, pra você já estava esperando ali, tá na convocação? Me relembra um pouquinho qual era o momento que você vivia às vésperas da Copa do Mundo. Então, Bibi, eu me transferi pro futebol alemão em 93. Eu saí do Corinthians, depois de uma final muito louca contra o Palmeiras, né? Palmeiras da Parmalat, tal. Aqueles jogos ali, aquele jogo ali nós podíamos jogar uma semana que a gente não ia ganhar, né? Com tantas interferências que tiveram. Aí eu me transfiro pro futebol alemão. E nessa transferência do futebol alemão, os alemães falaram o seguinte, nós queremos você, mas se você for convocado para a seleção, não vai dar para te contratar. Aí eu conversei com o Parreira, falei, Parreira, é assim. Não, Paulo, pode ir, eu vou estar te acompanhando, tal. E o meu primeiro ano eu fui vice-artilheiro do campeonato alemão. Eles tinham medo que você ficasse muitos jogos fora? Qual era o temor ali na época? Para dar o foco para as competições na Alemanha. Entendi. Né? Para focar nas competições na Alemanha. E naquela época você tá indo e voltando era muito mais difícil, não era tão fácil assim. Então o percurso, a trajetória era muito longa e eles queriam que eu tivesse focado porque eles tinham o objetivo de classificar para a Copa UEFA e tal. E aí eu faço uma brilhante temporada. Foi um ano assim que eu enchi os olhos dos alemães. Foram 17 gols e o artilheiro fez 18 na última rodada. Nós dois estávamos com 17, eu não fiz, o Yeboah do Eintracht Frankfurt. E aí, o Parreira estava acompanhando. Naquela época, o campeonato alemão era transmitido pela TV Cultura. Né? E aí, o Parreira sempre acompanhando. E nos jogos termina um pouco aquelas competições fortes, eu já começo a ser convocado novamente. Inclusive, um jogo assim importante que nós tivemos foi um jogo contra o Paris Saint-Germain, onde o Ayrton Senna deu o pontapé inicial, tal. Nosso querido Ayrton Senna. E naquele jogo ali, o Parreira tinha falado assim, Paulo, tá entre você e esse jogador. Qual era o jogador? Não posso falar. Não pode? Não posso Mas falar. Tantos anos, isso Não daí posso, já prescreveu. Não. Tá entre você e esse jogador. Se você jogar o melhor de vocês dois, vai ser convocado. Ele colocou outro jogador no primeiro tempo, depois você vai lá e pesquisa quem jogou no primeiro tempo e quem jogou no segundo tempo. Nós vamos fazer isso. Depois a gente vai botar na legenda aqui nos comentários. Entendeu? Já pesquisei, já pesquisei. Tá vendo? Já te dei ideia, spoiler, tá vendo? Já te dei spoiler. Você ia ficar aí boiando, aí já te dei. Depois você vai lá e pesquisa. E aí, no segundo tempo, eu fiz uma fumaça. Falei, tô convocado. É lógico que você espera o dia, né? O dia tal. Ninguém ligou da CBF perguntando, Paulo, tá tudo bem aí? Você tá com a roupa pronta? Ninguém ligou perguntando nada. Então, inclusive, eu tava voltando de férias da Alemanha e estávamos no aeroporto, eu, minha mãe, minha esposa, meus filhos, tudo no aeroporto lá, voltando de Frankfurt. E um amigo meu, o Pepinho, liga para casa aqui no Brasil e aí dão uma notícia para ele que eu tinha sido convocado. Aí foi uma festa no aeroporto, né? Todo mundo abraça, tal. E aí nesse abraço, vamos embarcar. Quando fui, sumiu o passaporte da minha mãe, tinham roubado. Mas aí a bola sempre dá aquele jeitinho. Arrumamos lá a situação, embarcamos todos e voltamos pro Brasil. Então a festa foi no aeroporto. E aí volta pro Brasil, na sequência já concentra pra... Se prepara, né? Prepara, nós fomos pra Granja, fizemos... Foram quantos dias ali de preparação? Eu nem lembro exatamente, mas eu creio que foram as 2 semanas, né? Foram as 2 semanas, fizemos exames médicos e tal, 2 semanas.
fizemos exames médicos, nos preparamos até a viagem para os Estados Unidos. Tiveram muitos fatos, assim, de que quando a coisa é para acontecer, realmente acontece, né? Nessa seleção. Primeiro, uma despedida muito legal que vocês tiveram do último jogo aqui, se eu não me engano foi no Nordeste, eu acho, antes de vocês Foi em Recife, né? Isso, que foi que vocês já sentiram, assim, um clima, eu vi já relatos de jogadores e da comissão técnica falando que ali foi muito legal, que foi como se vocês fossem abraçados, assim, pela população brasileira, digamos assim. E depois, na sequência, já na Copa do Mundo, a Copa do Mundo acontecendo, uma sequência de crescimento também daquela seleção, né? De jogo atrás de jogo, a coisa começou a se tornar mais real, mais palpável. Queria que você voltasse nesses sentimentos também ali, Paulo. Na realidade, nós saímos daqui com muita pressão, né? Ninguém acreditava naquela seleção brasileira. Só que teve um carinho diferente, certo? Lá em Recife. Teve. Não, por onde o Brasil passava, tinha um carinho, mas havia sempre aquele negócio, será que vai? Será que vai mesmo? E não sei. Esses jogadores que jogaram 90, é esse. Pô, mas porque houve muitas mudanças também. Então, nós perdemos ali naquela seleção, nós perdemos na convocação. O Moser tinha sido convocado, o Ricardo Gomes tinha sido convocado, aí perdemos esses 2 jogadores, o Ricardo Rocha se machuca. Então, havia, assim, uma pressão muito grande. Lógico que você sai, o Nordeste nos abraça, mas, ao mesmo tempo, nós chegamos em Los Gatos e a primeira reunião nossa, não vai entrar jornal aqui. Vamos focar, vai buscar uma boa leitura, vai fazer uma coisa diferente, porque não vamos deixar com que nada atrapalhe o nosso foco. E isso ajudou também. Por quê? Porque esses jogadores de 90, então você tinha Romário, Bebeto, Dunga, Ricardo Rocha, Tafarel, Jorginho. Você tinha esses jogadores que vivenciaram Millers, vivenciaram 90 e viram o que era de errado. Pô, esposas, não vai entrar aqui no hotel, tudo é lá fora, aqui no hotel são só os jogadores, comissão técnica, vamos ficar focado e tal. Então, essas coisas nos ajudaram bastante. Isso tudo nos ajudou bastante para que nós pudéssemos começar com a cabeça boa. E mais tranquilos dessa cobrança que estava ali antecedendo. Dessa seleção, você mantém, assim, relação com amizades ainda? E quais eram as pessoas mais próximas nesse tempo também? Então, hoje nós estamos gravando aqui, não sei quando que vai ao ar, mas para ter uma ideia, hoje mesmo o Jorginho estava na minha casa, né? Ele ficou na minha casa, dormiu em casa. Ontem eu estava gravando com o Mauro Silva, então nós temos uma aproximação, nós temos um grupo no WhatsApp, onde sempre o Mazinho, Tafarel, bom dia, acorda todo mundo, porque eles estão morando na Europa, né? Então eles já põem um bom dia, fica o plim lá no celular, e eles estão lá, só que eles não... mas é um grupo, assim, muito legal. Eu tenho convivido com eles agora nessas gravações que eu tenho feito no Papo de Campeões. Então é muito legal esse convívio com esses atletas, né? E o respeito de um para com o outro. Até mesmo nós tínhamos um elenco muito bom, tanto aqueles que jogavam como aqueles que não jogavam. O foco era para todos vencer, tanto é que foi combinado entre nós que todos iriam receber a mesma porção que os jogadores. Então, roupeiro, massagista. Isso é muito legal. Na hora da premiação, e a premiação também para nós naquele momento não era o mais importante. O mais importante para nós era conquistarmos a Copa do Mundo.
E a importância que isso tem para quem não é jogador, para quem tá no dia a dia ali, então... Você motiva, você Demais. motiva. Então, você vê a cara no nocaute, falecido nocaute, massagista, porra, de felicidade, o roupeiro, a cara de felicidade, que eu falo, vamos todos dividir da mesma forma o prêmio, porra. O que virou a sua vida depois da Copa do Mundo, Paulo? Mudou muito, né? Mudou muito, porque você passa a ser campeão do mundo. Depois daquela festa que nós fizemos, chegando no Brasil, chegamos de Recife, vendo aquele mundaréu de gente, aquela festa, aquele povo, você via prédios assim lotados de gente, o Brasil festejando, coisas que você já não vê mais nos dias de hoje, né? Mas eram coisas assim maravilhosas, né? Até então não cai a ficha, né? Mas viemos para São Paulo, depois eu tive que voltar para a Alemanha. Na própria Alemanha eu sou homenageado pela equipe do Bayer Leverkusen, recebo uma premiação. Então você já chega na Alemanha e fala assim, pô, sou campeão, vocês não. Né? Então você já chega com moral, né? O foco o outro. Então é o que eu costumo dizer, né? Foi deixado um legado, é um grupo seleto, né? 94 campeões do mundo, 68 vivos, é um grupo seleto e fazer parte desse grupo seleto não tem preço. E também tem o outro lado, você vive esse ápice, esse auge, você consegue desfrutar as outras coisas que vêm depois de uma Copa do Mundo? Porque assim, você chegou no ápice, o maior evento esportivo dentro da modalidade, a Copa do Mundo. Mas eu tinha um sonho. Quando eu fui para Leverkusen, quando eu fui para a Alemanha, o campeonato máximo era a Champions. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou ser campeão da Champions. Muitos deram risada, porque o Bayer Leverkusen sempre se classificava para a Copa UEFA. Né? Então sempre estava ali, tal. Em 88 tinha ganho a Copa UEFA com o Tita, né? E o foco deles era, eu falei, não, eu vou ser campeão da Champions. É lógico que no Bayer Leverkusen eu não fui, mas eu levei esse time a jogar numa Champions League. No meu último ano eu fui artilheiro novamente do time e levei o time a jogar a Champions League. Aí eu me transfiro para a Itália, para Roma, mas meu foco sempre foi esse. Me transfiro para Roma, depois de 2 anos, 2 vezes artilheiro do time, juntamente com o Totti. Eu recebo uma proposta do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique, em 99, tinha perco a final contra o Manchester United nos últimos minutos. E eles estavam fazendo uma equipe para ser campeão da Champions. E aí eu vou falar mais uma vez esse rompimento de paradigma. Faziam 25 anos que o Bayern não ganhava uma Champions. Então todo mundo vê o Bayern de Munique hoje sendo campeão toda hora. Toda a história que né? tem. Toda a história. Mas naquela época o Bayern de Munique não havia ganho uma Champions. E aí eu me transfiro novamente para o futebol alemão, porque o meu foco era vencer a Champions. E em 2001 fizemos uma final contra o Valência e depois daquela final mais um sonho realizado, que era ser campeão da Champions. E lógico que depois vem o Mundial de Clubes no jogo contra o Boca Juniors, que eu também faço pressão para os jogadores alemães, esse jogo é importante para nós, né? E aí você é campeão do mundo de seleções e campeão do mundo de clubes, né? Então foram sim títulos importantes que fazem parte da história de um atleta que quer vencer. Quando chega a proposta, agora a gente vai voltar, quando chega a proposta para ir para o futebol europeu, como é que você recebeu isso? E ali também é uma quebra de paradigma, porque não se tinha essa tradição que você instituiu, digamos assim, que também não é uma tradição, porque você é um dos poucos nomes no futebol alemão que tem tanto destaque do Brasil, certo?
E você quebra algo ali, né? Porque você vai pro futebol alemão, muito diferente do futebol brasileiro. Na realidade, os alemães ficaram me observando por 2 anos no Corinthians. Começa que ano? Em 90 e... Eles começam a me observar em 91. Olha só. Eles começaram a me observar em 91. Em 93, eles tomam a decisão. E só para você ter uma ideia, o futebol alemão naquela época só podiam jogar 3 jogadores estrangeiros em cada equipe. A maioria todos alemães. Eu chego na Alemanha num período de transição da Alemanha Oriental ao Ocidental, porque em 88, 89 tinha caído o Muro de Berlim. Então você chega num período de transição muito difícil. Você chega e ali só tinham 3 jogadores brasileiros quando eu chego lá. Tinha o Franklin, tinha o Jorginho e tinha o Mazinho. O Mazinho não ficou no Bayern de Munique, aí ficou o Jorginho jogando no Bayern de Munique. O Jorginho tinha saído do Bayer Leverkusen e foi para o Bayern de Munique. E o Franklin estava jogando no Leipzig naquela época. E aí, é lógico que quando eu recebo a proposta de vir para a Alemanha, e eu comento com a minha esposa chorava, né? Não, Alemanha não, podia ser Espanha, podia ser Itália, a língua é melhor, a gente não sabe nem falar alemão, o que não vamos fazer na Alemanha? Mas eu sempre fui marcado por desafios, né? Eu sempre gostei de desafios. E a nossa ida para a Alemanha foi muito boa. Foi muito boa e num período também importante para nós. E em casa a gente sempre fala o seguinte: onde vai um, vai todo mundo. Vai assumir o desafio, vai ser. Onde vai um, vai todo mundo. Maravilha. Felipe tinha 1 ano de idade, a minha filha tinha meses, né? E vamos todos. E fomos e arrumaram o intérprete. E quando eu chego na Alemanha, eu vou direto para a concentração. E o intérprete fica com a minha esposa e eu vou sozinho. Como é que era a mímica lá? É difícil. Você não tem nem mímica, porque eu vou falar com o alemão. E aí minha sorte é que encontrei um jogador que me ajudou muito, Ben Schuster. Ben Schuster tinha jogado no Real Madrid, tinha jogado no Barcelona, era um jogador de ponta e ele me ajudava com o espanhol. E eu, não é que eu falava espanhol também, mas entendia, né? Pro do alemão, vai nisso mesmo. E aí o Ben Schuster me ajudou ali na comunicação, nos treinamentos e tal. E foi um período de adaptação. Eu começo muito bem o campeonato alemão. Começo fazendo gols e eu, por parte de alguns jogadores alemães, eu começo a ver uns ciúmes, né? Porque tinha momento que eu pegava a bola aqui, jogava e passava, o jogador não passava de volta. Porque havia aqueles ciúmes, você acaba sobressaindo sobre os alemães. Até no meu 3º mês lá, eu tive uma discussão com um dos jogadores lá, eu falei, eu vou embora. Cheguei para minha esposa, vamos embora, não vamos ficar não, eu vim aqui para ajudar. E aí o manager, que é o Kalmund, ele chegou para mim: Paulo, você é um jogador importante, você é o jogador mais importante do time, você não pode ir embora. E eu conversando com a minha esposa, falei, vamos fazer o seguinte, vamos focar no alemão e na cultura. Foi um momento de ascensão na minha carreira. A virada da chave. Aí nós começamos a focar na língua. Fazia aula, como é que era? Fazia aula, ia no cinema com o professor. Professor. Teve uma vez que o professor estava lá no cinema, o professor dormiu, pô. Olhei do lado assim, o professor tá dormindo e veio dar uma ajuda. Imagina você no cinema falando tudo alemão lá, você aqui, não entendendo nada, né? Aí você vai. Né? Então eram momentos assim que a gente inventava as coisas para que as coisas acontecessem. Tanto é que depois de 2 anos na Alemanha, as pessoas passaram a me respeitar.
Porque Você chegou a ser capitão lá, Paulo? eu ia ser capitão no último ano no time do Bayer Leverkusen, mas aí eu me transferi para Roma. Mas o legado que eu deixei foi sempre de ser um atleta profissional. Então foram anos de profissionalismo, tanto é que hoje eu sou embaixador do Bayern de Munique, sou embaixador da Bundesliga, porque eu deixei esse legado, né, desse jogador profissional, de entender, de passar, de falar o alemão. Então hoje eu falo alemão, inclusive hoje estava dando entrevista para o pessoal da Bundesliga, ou para o pessoal do Bayer Leverkusen, que está tendo a despedida do Rudi Völler, do Bayer Leverkusen, ele que ficou como diretor durante muitos anos. Então é muito bom deixar esse legado, esse trabalho que foi feito com excelência na Alemanha. Você dá aqui um conselho para todo mundo que está fazendo esse período de adaptação. E eu gosto muito de citar o Bruno Guimarães, que para mim é um jogador que eu acho que ele merece uma oportunidade de estar entre os titulares dessa seleção. Eu acho que ele pode ser uma possibilidade para o Tite também. Já mostrou que tem essa capacidade e essa maturidade. Mas uma das primeiras coisas que ele faz quando ele sai do Atlético Paranaense e chega para treinar na França é aprender o francês. Poucos meses depois está dando entrevista em francês e agora, claro, ele está no futebol inglês, então está aprendendo o inglês também. Como ter esse pensamento, essa imersão na cultura pode fazer a diferença na trajetória do atleta? É sempre bom. Nós temos dois lados. O atleta hoje pensa em aprender a língua e a cultura por quê? Pelo comercial também, pelo que pode atrair de mídia. Ou futuramente morar no país. Uhum. Praticamente é isso. Então o atleta, ele foca e fala, futuramente, porque a maioria dos nossos atletas hoje, aqueles que jogaram na Europa, estão morando lá. Tem alguma relação com o clube? Estão morando lá, estão fora do Brasil. O último programa que nós fizemos aí do Gazeta Esportiva, e eu estava entrevistando o William, e o William, o sonho dele é terminar a carreira aqui no Brasil e voltar para a Inglaterra. Segurança dos filhos, né? Mas na minha época foi diferente, porque eu aprendi a cultura, eu aprendi a língua para ser introduzido no meio dos alemães. Porque meu foco sempre foi voltar para o Brasil. Acabou meu período aqui na Europa, eu vou voltar para o Brasil, né? Então hoje os atletas, lógico, que tem uma possibilidade melhor nos dias de hoje, você poder viver na Europa, né? Os valores antigamente não eram os mesmos de hoje. Eu chego lá, era o Deutsche Mark, né? Hoje é o euro. Eu chego na Itália, era a lira, hoje é o euro. Então é completamente diferente, mundos completamente diferentes. Mas eu também sou com você que o atleta ele precisa se preparar. Ele precisa se preparar, ele precisa entender que quando ele sai para um outro país, ele precisa aprender a língua, ele precisa aprender a cultura, ele precisa entender que não é mais o Brasil, que não é da mesma forma que jogava no Brasil, algumas coisas vão ter que ser mudadas, ele vai entender que ele não vai ser titular toda hora, algumas horas ele vai ter que ficar no banco. Então isso é um período de aprendizado e isso é muito bom. E conforme você foi aprendendo a língua e mais adaptado ali, a sua performance melhorou também? Ah, sim. Sim. Porque esses atletas que não tocavam a bola para você, ele passa a tocar. E começa a te respeitar mais. Ele passa a respeitar mais. Passa a entender o propósito que você está ali. E o propósito que eu estava ali era ajudar a equipe, era ajudá-los. Não era sobressair mais do que eles. Então isso foi fundamental. Vou te fazer essa pergunta, porque as pessoas pensam isso e eu quero que você seja bem transparente. Você sofreu racismo lá, Paulo? Então, Bibi, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa, todo mundo fala, Paulo, como que é a Alemanha? Tem racismo? Tem, como no Brasil tem. Ótimo. Como foi na Itália, Paulo? Tem racismo? Tem.
Inclusive, quando eu e o Cafu chegamos na Itália, estava escrito no muro da Trigória, Paulo Sérgio e Cafu. Fora Paulo Sérgio, fora Cafu. La Roma é solo di bianco. Fora Paulo Sérgio, fora Cafu, a Roma é só de branco. Aí tivemos uma reunião logo em seguida, chegamos lá, pô, você toma aquele susto. Os torcedores da Roma vieram conversar com foram torcedores da Lazio, tal, não ligam, ficam tranquilos, vocês vão ter uma ótima recepção. Dito e feito. Eu tive os 2 melhores anos, um dos melhores anos da minha área de futebol, e foi na Roma. Onde o apoio dos torcedores, eu sou abraçado até hoje, toda vez que eu coloco uma foto minha nas redes sociais, com a camisa da Roma, o torcedor sente falta, ele até escreve lá, até fala uno di noi, né? Então, há um momento como eu cheguei na um jogo da Alemanha em Dresden, o pessoal, eu pegava a bola e pensava, aí o Livercamp pegava na bola e disse, eu falei, então, peraí. Então, não é só comigo. O negócio é para intimidar. Só que eu vou responder com gols. E respondia com gols. Então, respeitando a cultura desses países, mais uma vez, é porque hoje eu sou convidado para estar. Né? Então, essa questão do racismo nunca me abalou. Nunca me abalou. Eu sempre driblei o racismo com o meu potencial. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu fui presidente da Federação Paulista de Futebol, fui presidente interino, depois que eu parei de jogar futebol, fui um dos únicos presidentes negros que estiveram lá. Então, mas ficar colocando... porque... Não, eu fui por causa da minha competência. Claro. Não fui porque eu sou branco, que eu sou negro, sou amarelo, sou limão. Não. Eu fui pela minha competência, então eu vou mais por isso. Então, tudo que eu faço, eu olho mais a minha competência do que a minha própria cor. Mas é muito legal você falar sobre isso, porque claro que as pessoas têm essa curiosidade e pensam também, até por alguns casos que há a associação, o brasileiro, o macaco. Então, tem infelizmente, essa cultura ali dentro do futebol, uma cultura negativa, tóxica. Então, é legal você falar isso também. E é legal frisar. Quando Aconteceu você fala lá. sobre macaco, essas coisas que aconteceram na Libertadores, o pessoal imitando macaco, tal. Eu costumo dizer o seguinte, Bibi, são pessoas que para você mudar é muito difícil. Para você mudar a mentalidade, a mente dessas pessoas é muito difícil. São pessoas que têm que ser, como eu posso dizer, tem que ser deixadas de lado, ignoradas. Eu acho que a palavra seria, ignora essas pessoas. E essas pessoas eu ignoro. Já teve situações no Brasil, porque o pessoal fala muito lá fora, mas aqui... Isso é ótimo, porque você fala assim, teve, mas aqui também. Aqui também tem. Isso é ótimo. Eu fui uma vez comprar um imóvel, um carro, eu cheguei de bermudinha, de short, chinelo no pé, ninguém atendeu. Aí veio um outro lá e falou, Paulo Sérgio, jogador, tal. Aí mudou. Mudou. O negócio já... Aí já veio desconto, aí já vem... Então, você vê que é o preconceito. Né? Agora, isso vai me abater? Não vai me abater, não vai mudar em nada a minha vida por causa disso. É lógico que essas pessoas ignorantes, essas pessoas que com essas mentalidades aí, deixa de lado. E falando desse período da Roma, você aprendeu italiano também? Sì, come no. Devo parlare, Parla no? italiano? Sì. Come no. Va bene. No. Spaghetti. Sì, Eu morei em Roma também. 2 meses. Una bella città, bellissima. Sì, bellissima. Lì c'è stata a morire. Em Piazza Vittorio Emanuele. Sei andata lì. Ma Sì, che è andata a fare? Ai, vou passar uma vergonha. Gente, mas não lembro. Mas fiz aula e morei. E Roma tem uma coisa muito Brasil, assim, também, né? Tem. Isso é muito legal. Porque como eles gostam de brasileiros. Eles gostam de brasileiro. A gente se conecta até pelo clima. A comida que aqui no Brasil também é muito frequente, assim, né? Risoto, massa. Então, a adaptação é fácil à Itália.
E você deve ter esse carinho todo também por Roma. O meu primeiro contrato foi de 2 anos. Minha primeira temporada, eu não comecei muito bem, mas depois deslanchei. Na minha primeira temporada, já renovei o meu contrato por mais 2 anos. Ou seja, era para eu ficar 4 anos na Roma. Só que aí veio a proposta do Bayern de Munique, com a visão de Champions, eu me transferi. Mas a cidade de Roma é uma cidade belíssima, né? Uma cidade... Você fez amizade com os italianos de lá também? Você mencionou o Totti, você tinha uma boa relação com ele, por exemplo? Tinha. Nós tínhamos um grupo muito bom, né? Até hoje, Di Biagio, o Tomasi, que foi um jogador também de seleção italiana, escreveu um livro, e nesse livro ele me menciona nesse livro, inclusive ele até me passou isso. Então, eu tenho amigos lá, eu fui para Roma agora, eu acho que antes da pandemia, fiquei na casa de amigos e isso é muito bom, né? Isso é muito bom, você poder revê-los e aquela amizade de quando você jogava... Que não muda, né? Não muda. É muito bom. É muito diferente o futebol italiano do futebol alemão? Vamos lá, eu vou reformular. Naquela época, era muito diferente, porque eu vejo hoje as escolas do futebol muito similares, assim, de certa forma, porque é tudo muito globalizado, mas era muito diferente. Assim. Sofreu muito nessa adaptação? O que mudou? Sofri. É diferente e eu posso falar isso de cadeira porque eu sofri. O futebol alemão não é um futebol muito técnico, tático. O futebol alemão é aquele negócio, você... Taticamente, o treinador se posiciona ali e você sobressai em cima do seu potencial, da sua habilidade e tal. E eu sempre me sobressaí no campeonato alemão pela minha técnica, né? Agora, no futebol italiano é muito trabalho tático, muito posicionamento. E eu peguei um treinador que, além desse trabalho tático de movimentação de campo, treinava muito forte. Eu cheguei a um ponto de subir escada com peso nas costas. Né? O Zema, era coisa de louco. Vamos gastar esse espaguete que comeu no almoço, essa carbonara. E tal, e os trabalhos fortes, sabe? E aí até você se adaptar a isso foi difícil, mas eu consegui e isso me ajudou também no futebol italiano. É lógico que, infelizmente, durante muitos anos perdeu essa força, perdeu essa essência do futebol italiano, que sempre foi sonho de qualquer jogador, né? Na minha época, eu via Sócrates, Júnior, era Zico, todos esses jogadores que jogaram no futebol italiano. Você queria estar lá também. E foi difícil, mas eu consegui vencer. Você hoje é uma das lendas do futebol alemão, né? Você faz parte do grupo de Legends antigo. Você vai chegar lá também. Vou chegar, mas não vou ser lenda do B6. Lenda da produção de conteúdo. A lenda. Agora, Paulo, você tá pintando o cabelo? Mais ou menos, também natural, assim. Não tenho mais. Os branquinhos não estão. Eu não entendi esse negócio. Mais ou menos também natural. Não, é que nem que sim, nem que não. Então, descubra! Então já respondeu tudo, né? Mas a tendência ao cabelo branco até que não tenho, por enquanto. Mas vamos chegar lá. Agora, você sai da Itália, desse período legal de adaptação, de exigência muito grande também. Então, quando você volta para a Alemanha, a sua performance também ela estava alinhadíssima ali. Porque a Itália te acrescentou nisso. Sim. E aí aquele time, ele é campeão da Champions League, principalmente por quê? Nós tínhamos um time muito bom, né? Tecnicamente, taticamente. Eu costumo dizer que aquele time de 2001 era mais ou menos o time da Copa do Mundo. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Sabe quando você não precisa de treinador? O
treinador é aquele que vai te ajudar a formatar algo, mas você praticamente já sabe o que fazer. Nós sabíamos o que fazer. Nós sabíamos para onde íamos. Nós sabíamos o que nós queríamos. Então, 2001 foi um time que marca uma história. Tanto é que marcou uma história que hoje o Bratzo, que é o manager do Bayern de Munique, o Hassan Salihamidzic, ele é manager, o Oliver Kahn hoje é presidente. Então, são atletas da minha época, daquela geração que ganhou os títulos mais importantes para essa equipe do Bayern. Então, foi uma seleção assim que realmente a técnica, a habilidade, a experiência de cada jogador fez com que nós chegássemos aonde nós chegamos. E como é que era a resenha lá em alemão, assim? Tinha também? Como é que é o vestiário europeu? É diferente aqui do Brasil? Ou tem as mesmas coisas, brincadeiras? Como é que é? Não, aqui é muito mais descontraído. Né? O alemão já Ele é mais sério. Você olha pro Oliver Kahn. Não tem nenhum sorrisinho. Você olha pra ele. O que você imagina no vestiário dele falando pra você? Você acha que ele vai correr atrás de você? Por exemplo, no Corinthians, quando o Viola ficava me enchendo, eu pegava uma seringa e ele tem medo de injeção. E quando ele ia tomar banho, quando ele estava no chuveiro, eu pegava a seringa e partia para cima dele. Sabe o que ele já fez lá? Ele saiu dentro do vestiário pelado. E eu com a seringa na mão. Você está me enchendo? Você acha que no alemão vai fazer isso? Imagina! Esquece. Nada. Então era uma coisa muito mais séria. O vestiário alemão é lógico, descontraído, mas muito mais sério. E numa época, Bibi, onde tinham mais alemães do que estrangeiros. Nós estamos vivendo épocas que os clubes têm mais estrangeiros do que alemães, não é verdade? Sim, você vive uma mini cultura ali, né? Os brasileiros, por exemplo, assim, Paris Saint-Germain, os brasileiros junto com os argentinos e é aquele negócio latino ali, churrasco, chimarrão. Pergunta quantos deles falam francês. É. Quantos deles entenderam a cultura francesa? É complicado tudo isso, né? Eu fico muito feliz pela vida do Marquinhos, né? Hoje capitão, fala muito bem o francês. O Thiago também teve essa representatividade quando estava no Paris. Né? Entenderam a cultura francesa. Quando eu observo esses jogadores com essa gana e com essa atitude, eu fico feliz. Você acha que o Brasil precisa de um equilíbrio emocional maior, já que a técnica, a gente vai ficar um pouquinho distante das seleções europeias? O que pode compensar nessa relação para uma Copa do Mundo? Não, tecnicamente nós somos os melhores. Você acha? Eu acho. A habilidade técnica, a técnica que o nosso jogador brasileiro tem... Mas todas as vezes que fomos... Não, a técnica individual é diferente do que taticamente, né? Taticamente, os europeus melhoraram muito. Né? O coletivo, então. O coletivo. Vou refazer a pergunta, então, aqui como comunicadora. Há uma diferença coletiva, tática. Há essa diferença. Especialmente pelos últimos confrontos que a gente observou. E é uma pena que o Brasil não tenha oportunidade de enfrentar mais seleções europeias por uma questão de calendário, por uma questão, enfim, de negociações, para que a gente tenha esse pré, a gente sinta antes do confronto, porque é complicado você chegar só na Copa do Mundo, que daí você vai ter essa diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está me entrevistando hoje aqui. Se você sair daqui hoje e for na Alemanha entrevistar o Lothar Matthäus, você vai tremer? Dá um outro exemplo, que o Lothar é meio... Tá, vamos dar outro exemplo. Fanfarrão demais. Mas eu entendi o teu questionamento. Você vai sair daqui e vai entrevistar qualquer um na Alemanha, você vai tremer? Não vai tremer. Porque você sabe o seu potencial. Você já tá vendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Esses jogadores... Quando você fala sobre essa questão de tecnicamente, você está falando sobre as eliminatórias. É. Que o Brasil
foi avassalador, conquistando vitórias aí fáceis e tal. Mas esses mesmos jogadores jogam com esses jogadores europeus todo dia. Todo dia. Eles se enfrentam. Eles sabem como esses jogadores se posicionam. Eles sabem que esses jogadores rendem. Então não é não jogamos contra uma Bélgica e o jogar contra uma Bélgica, vai definir como o Brasil vai chegar numa Copa do Mundo? Não é isso. Em 94, nós tínhamos jogadores experientes. Praticamente todos os jogadores jogaram na Europa. Sabiam como jogar futebol europeu. E tinha uma coisa que nós, naquela seleção, não vamos tomar gol. Porque uma hora, esses dois aí da frente vão fazer. Mantemos um posicionamento fechadinho, jogamos quando tinha que jogar, porque muitos não, jogamos quando tinha que jogar, mas bem taticamente. A técnica, nossa, sobressaiu, mas nós jogamos com inteligência, né? Então não precisava fazer jogos amistosos com os times da Europa para saber se nós íamos chegar numa Copa do Mundo bem ou não. Você é um otimista com relação à seleção brasileira? Eu tenho que ser, até porque eu sou brasileiro, né? E eu torço pro Brasil. É lógico que nós temos alguns problemas individuais que aí cabe o Tite a resolver esses problemas individuais, né? Mas opções ele tem. Opções ele tem, jogadores ele tem, jogadores de alto nível. E uma mescla de jogadores experientes com jogadores mais novos. Coisas que nós não vamos ter depois dessa Copa do Mundo. Vai ser muito difícil, né? Então, essa garotada que jogar essa Copa do Mundo já vai ter que adquirir essa experiência depois desses 4 anos para chegar e fazer a coisa bem feita lá na frente. Muito em cima disso, essa pode ser a última oportunidade para o Neymar, então, que a gente fala tanto, que é, enfim, é o principal nome do futebol brasileiro. Neymar hoje 33, né? Não, 31? 30 ou 31, eu não sei. Depois é igual. Eu acho que ele é de 90 ou 89, né? 9? Acho que ele tá com 31. 31. Então ele é de 91, né? Ele é 92. 92. 92, né? 31. 30, né? Dá pra ser melhor do mundo ainda? Ele se focar, se ele quiser jogar, tem condições de jogar mais uma Copa do Mundo. E ser melhor. Romário tinha o quê? 33, 34? E ser melhor na do Copa mundo. do Mundo? E ser melhor jogador do mundo. Se ele quiser, apesar que criou-se uma imagem do Neymar muito desgastada. Uma imagem que eu não sei se realmente ele quiser ser campeão do mundo, ele vai ser, porque a votação é de jogadores, técnicos, da imprensa e tal. Agora, precisa focar, né? Precisa focar, precisa querer. Dinheiro não é tudo. Você imagine Neymar daqui 8 anos, e aí? Foi campeão do mundo? Não. Ganhou o título da França? Ganhei. Mas... E aí? O que importa? O grande legado que ele pode deixar no futebol hoje, pela qualidade técnica dele, é ser campeão do mundo. E nessa Copa do Mundo ele tem que fazer tudo. Tem que abdicar de tudo para que ele possa ser, porque esse é o momento dele. Esse é o momento mais importante da carreira dele. Eu creio que sim. Eu vejo da mesma forma também, Paulo. E tem um menino que eu gosto muito porque me parece que ele tem uma trajetória também de muita determinação e de foco quando foi muito criticado, que é o Vinícius Júnior. E essa Champions mostrou que ele tá num caminho muito consistente.
Então, nós estamos querendo exigir de garotos que passam pelo período de maturidade, de crescimento, né? E o Vinícius é um desses jogadores. Exigir de um garoto, são épocas diferentes. Você sabe quem foi o jogador mais jovem a jogar numa Copa do Mundo? Pelé. Não. Foi o Edu. Eu achei que era o Pelé. Não. Foi o Edu. O Edu jogou com 16 anos uma Copa do Mundo. Pelé já tinha 17, então? 17. Em 70, o Edu tem 20 anos. E aí é campeão do mundo. Então, são momentos assim que, naquela época, imagine, Edu estava jogando e ele foi indicado pelo Pelé para jogar no Santos. Então, imagine a trajetória desse jogador aí. Pô, aprendeu muita coisa. Naquela época, hein? Agora, hoje a exigência é outra. O momento é outro. Na minha época, para você chegar numa uma Copa do Mundo, você tinha que estar lá com uns 23, 24 anos. Né? Aí você já estava... Mais maduro. Isso porque o Ronaldinho Gaúcho chegou com 17, 18. O Ronaldinho Fenômeno. Né? Chegou com 17, 18. Então, ele também, se você olhar, eu estava vendo uns vídeos lá, ele cara de menino e tal, né? Então, passa por esse período, né? Só que no Brasil hoje ninguém mais tem paciência de esperar. Tudo que é imediatismo. E daí é tudo vendido por um grande valor É. pra Europa, E aí a já tem todo cobrança um holofote, se é. espera que ele vire o titular daquele time, porque afinal ele tá sendo negociado por um valor absurdo. E tem o período de adaptação. Eu gosto também de fazer essa coisa assim, de voltar no passado, trazer pro futuro, entender qual é o contexto. Mas a gente sempre corre o risco de estar sendo injusto, porque realmente é um mundo muito diferente. É diferente. É uma pressão muito diferente. Completamente diferente. Estamos exigindo hoje é tudo fast food, é tudo para ontem. Ninguém mais tem paciência para nada. O ser humano está assim hoje. Então nós estamos vivendo uma loucura. Antigamente não, você tinha tempo ainda para as coisas acontecerem, tempo de maturação e tal. Hoje não mais. É em qualquer área, né? Não é só no futebol, não. Paulo, você tem uma trajetória bem legal também como comunicador. Você, depois que para de jogar e um período que passa aí, você passa por várias emissoras, faz grandes jogos muito importantes, tem uma visibilidade, vai amadurecendo enquanto comentarista, agora como apresentador. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, assim, de se tornar esse comentarista que você é hoje e também um pouquinho de bastidor, assim, que história te surpreendeu com esses capitães até agora, dessas conversas? Tem algo que você não sabia, que você ficou sabendo, que dá pra dar já um spoilerzinho aqui pra gente fazer a propaganda pra esse teu programa também? Eu já falei aqui do Edu. O Edu. O jogador... Aí que eu passei a estudar a história desses jogadores. Então, para mim, o jogador mais jovem era o Pelé, Ronaldo Fenômeno ali e tal. E quando eu começo a ver a história dos jogadores campeões do mundo, eu vejo um Edu. Né? E isso é muito legal. O Pepe, né, cara? O Pepe que foi o que foi, jogador que foi. E hoje, com 87 anos, você vê uma lucidez. São momentos assim, desde de Edu, de Pepe, de Edu, até chegar um Rivelino que nunca pensou em ser titular. E aí... numa mudança de treinador, o Zagallo entra, ele começa a ser titular e Edu vai para o banco. Então são histórias que vêm assim no decorrer desses anos aí. E eu, quando comecei nessa área de apresentador, eu logo fiz um reality show e estava até a Karina Bach como repórter de campo.
E nós, o Zete e o Edmilson como treinadores, nós fizemos o Menino de Ouro. E foi um sucesso no SBT, um reality show, e eu como apresentador, como comentarista também, já trabalhei em emissoras grandes. E hoje podendo estar numa TV que me abraçou um projeto que é o Papo de Campeões, e eu costumo dizer que esse projeto realmente nasceu no coração de Deus, mas eu gosto de dizer também, Jojó de Olivença é um surfista, e ele falava o seguinte: Jesus ajuda, mas não surfa. Então nós precisamos fazer a nossa parte, né? E aí nós temos uma galera muito tremenda dentro da TV, um pessoal da produção, tal, para que fizesse as coisas acontecerem, estão acontecendo. Você faz as pesquisas também? Você se envolve com isso para fazer as perguntas? Ou você recebe? Como é que é? Você sabe, Bibi, que é lógico que eu recebo, mas eu tenho algo assim, meu, que Deus assim começa a me dar as coisas assim na hora, e a conversa começa a fluir, as coisas começam a fluir, e isso tem acontecido bastante. Isso tem acontecido bastante, até porque eu entendo que o apresentador, se ele tira o foco do entrevistado, você perde uma conexão, você perde aquilo que ele poderia trazer para você. Então, esse detalhe de você ficar tirando um pouco o olho eu tenho aprendido muito nesse projeto. Que é quase a técnica do espelhamento, né? Porque você tem que se conectar de alguma forma com aquela pessoa ali para ela se sentir à vontade. Você tem que estar ouvindo o que ela tem para dizer. Ainda mais o atleta, né? O atleta, você sabe que é muito avoado, o atleta esquece muito, o atleta não quer se expor. E é lógico também que eu, como atleta, não vou querer tirar algo para denigri-lo, para prejudicar de alguma forma. Você falou de Deus, e eu sei que esse é um dos pilares da sua vida e que deveria ser um dos pilares de todo mundo, independentemente da crença aí. Quando que Deus entra realmente como um propósito? Porque você é pastor também. Eu queria que você falasse dessa questão, porque isso é uma coisa que a gente não fala muito dentro do esporte. E eu quero que esse espaço aqui, o B6, ele seja para contar essas histórias da vida e, de alguma forma, inspirar e tocar as pessoas também. Bibi, eu vim de um lar espírita e eu acabo conhecendo o Evangelho com 20 anos de idade. E eu estava lá no Novo Horizontino. E lá tinha um atleta chamado Odair. E ele sempre me convidava para ir para as reuniões de atletas de Cristo. E eu já com a minha religião, espírita, igreja católica e tal. E eu nunca quis saber muito disso. É lógico que a gente sempre pede ajuda. Né? Só quando aperta. Aperta, você pede ajuda para isso, meu Deus do pede céu, ajuda para aquilo. Quero voltar pro Corinthians, tô no Novo Horizontino, socorro. Você usa isso, você usa aquilo, você dá 3 pulinhos, você entra com o pé direito, você faz um monte de coisa. Acabou aquele momento, esquece tudo. E quando eu conheci, um dia eu fui nessa reunião de atletas de Cristo e eu lembro que o pastor começou a falar sobre idolatrias. E uma das coisas que ficou muito focada foi o que mais você precisa é de Jesus. E aí eu guardo comigo um texto da Bíblia, no Salmo 37:5, onde diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E eu entreguei minha vida. E eu falei assim: eu quero conhecer mais esse Deus. Sempre respeitando as outras religiões. Eu acho que cada um vai prestar conta de si. Eu creio que nós, independente de termos religiões diversas, eu acho que o nosso relacionamento não pode ser por causa de uma religião. Né? Então, nós temos que respeitar uns aos outros. Então, isso eu tenho visto muito, que acabou esse respeito com as pessoas. Sim, você quer que a pessoa siga aquela crença, você não respeita a diversidade. Eu creio que cada um vai prestar conta de si, cada um, sabe? Eu acho que o ser humano ele tinha que ser mais amigo.
né? Antes de ficar se degladiando por religiões. Eu acho que isso não é bom. E ali eu acabo conhecendo Jesus e naquele momento ali a minha vida começa a mudar. Meu relacionamento com a minha esposa. Hoje, graças a Deus, eu completo esse ano, no final do ano, 33 anos de casado. Como é que é o nome dela mesmo? Merle. Completo 33 anos de casado, bem casado. Meus filhos hoje casados também. Tenho 4 netos. Então, uma família saudável. Eu creio que tudo isso que eu conquistei, eu não teria conquistado se eu não tivesse conquistado primeiramente a minha família. Que foi a base, que é aquilo que você falou. É a base. Onde um vai, todos vão. Né? Então, eles aprenderam isso. Meus filhos aprenderam isso também. Né? Então, é lógico, aí eu venho aquela frase também, novamente, de Jojó de Oliveira, né? Deus ajuda, mas não surfa. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos ajuda. Deus nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá discernimento, nos dá foco. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta nada você... Senhor, me ajuda no projeto B6 e ficar em casa. Né? Não, vai. Arrisca, faz. E graças a Deus, minha vida hoje maravilhosamente bem, né? Minha família. Eu acho que é fundamental a gente poder estar com meu filho aqui hoje, né? Aquele que era um bebezinho e hoje está aqui comigo, cuidando das mídias sociais, né? Porque agora o pai também, essas mídias sociais. Né? Então tá com o Felipe aqui, então é sempre maravilhoso. Então Deus assim preparou tudo para que eu pudesse estar aqui bem, feliz, contente. E se foi procurando conhecer mais a Bíblia, ler, fazer parte da sua rotina? Você chegou a ler a Bíblia, por exemplo, em alemão, assim, em algum momento, para aprender? Não, difícil. Imagino, porque difícil. a interpretação, a tradução, né? É muito difícil. Mas a Bíblia hoje é meu manual. Né? Hoje eu me oriento através da Bíblia. Né? E isso me ajuda. Isso me dá a direção, me dá um norte. Você passa a pregar quando também, A Bíblia tem Paulo? um versículo assim que é tremendo, em Provérbios 19, que fala assim: não é bom agir em refletir, e peca quem é precipitado. Então você fala assim: puxa, olha, tem isso na Bíblia. Então eu já agi muito na minha vida sem refletir. Já me precipitei muitas vezes. Mas a Bíblia diz assim: não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, se a Bíblia está dizendo que se eu me precipitar vai dar errado, então não vou me precipitar. Antes de me precipitar, tira uma noite de sono, porque no dia seguinte a sua atitude vai ser outra. Então são coisas assim que se aprende, que são coisas normais e fáceis de aprender. E que é muito bonito, né, na verdade, mesmo que você não siga, não seja a sua religião, é muito bonito que tá ali. E quando que você começa a usar da sua voz... E quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de religião, né? Nós falamos de um Deus soberano. Quando você usa da sua voz para outras pessoas, você passa a ser pastor. Quando que acontece isso? Então, quando eu parei de jogar futebol. Quando eu parei de jogar futebol. Eu, durante toda a minha carreira, eu sempre falei, sempre testemunhei do amor de Cristo, sempre testemunhei daquilo que Jesus fez na minha vida. Mas eu entendia também que esse período profissional, esse período que eu jogava, não era o momento de eu ser um pastor. Não era o momento de eu estar à frente de uma igreja. Então, parei de jogar. Depois que eu parei de jogar, aí sim, porque tem aquele negócio também, né? Imagine, hoje é crítica para tudo que é lado. Né? Então, imagine você, pastor, toma um cartão vermelho. Ó o pastor. Ó o pastor ali, ó. Olha a entrada do pastor. Então, falando que tem que ser bondoso, que tem que ser caridoso, e tá fominha ali, ó, não passou a bola. Então, ainda mais no futebol, né? No futebol o pessoal acha motivo para tudo para falar, né? Então a gente tem que ter muito discernimento, sabedoria. E aí eu parei e é importante também a gente ter uma vida regrada, né? Daquilo que a gente fala, a gente viver.
Porque, infelizmente, o que eu mais vejo nos dias de hoje, as pessoas falam, mas não vivem. E a palavra de Deus nos ensina para nós vivermos aquilo que nós pregamos. Isso te ajudou na tua transição, nessa segunda vida? A gente fala muito aqui no B6 disso. O atleta, ele tem duas vidas. Enquanto é jogador, e é como se fosse uma espécie de morte, de uma forma coloquial aqui. Porque recomeça, muda, é outra coisa. É outro mundo, é uma readaptação. E muito jovem isso acontece também. Toda uma outra história para escrever. A questão da religião ali te ajudou nesse momento que você decide parar de jogar futebol? Bom, tem uma vida só, né? Meu povo! Você entendeu a referência. Tá bom, porque o atleta povo. fala que quando ele aposenta, ele é como se ele morresse, assim. Uma outra coisa que acontece depois dali, né? Depois você me fala quem é esse atleta, que eu preciso conversar com ele, viu? Na realidade, Bibi, são 2 momentos, né? Mas esses 2 momentos, eles vão viver em conjunto pro resto da sua vida. Mais uma vez, eu tô aqui sentado com você porque eu sou o pastor Paulo Sérgio ou porque eu sou o campeão do mundo Paulo Sérgio? Perfeito. Eu tô aqui porque eu sou os 2. É uma continuidade. É a continuidade. Eu tô aqui Mas porque... foi difícil parar de jogar, Paulo? Como é que foi isso? Foi. Isso aí já é um outro momento. Mas eu, particularmente, esse período de transição foi mais fácil. Por quê? Porque eu volto pro Brasil, aí eu recebo um convite da Roma não, eu recebo um convite do Bahia. Roma pra Bahia, tu confundiu Não, legal aí, confundi. né? Eu recebo um convite do Bahia, e aí o Nelsinho Batista me convida para ir pro Flamengo. Mas eu tinha dado a minha palavra pro Paulo Maracajá. E eu aprendi uma coisa na Alemanha, que é o seguinte: quando você dá a palavra, você tem que focar. Você tem que ir na palavra. Mais do que um papel, é a palavra. Eu aprendi isso na Alemanha. Tanto é que quando eu estava na Roma, eu recebi uma proposta do Bayern de Munique. O Bayern de Munique veio, ofereceu 2 vezes mais que eu estava ganhando na Roma. 10 dias depois veio o Borussia Dortmund e me oferece 2 vezes mais que o Bayern de Munique estava me oferecendo. Ou seja, seria 4 vezes mais que eu estava ganhando. Mas eu tinha dado a minha palavra e tinha dado a mão. Calma aqui. Eu tinha dado a minha mão pro Uli Hoeneß e pro Rummenigge. E acertei meu contrato dando a mão. Eu falei, não vou. Não dá. Minha palavra eu tinha dado. Então eu aprendi isso. Aí eu vou pro Bahia. Falei pro Nelsinho, eu tenho minha palavra pro cara. Não dá pra mim ir. Aí fui pro Bahia, aí fiquei 3 meses lá, os caras, no 3º mês eles falaram assim, vamos pagar metade de um salário. E eu já não estava acostumado com essas coisas, né? Quando você não está acostumado com esse tipo de coisa, aí tal... Eu tava convertendo ali, não era a mesma conta. E quando eu saí do Bayern de Munique, eles já tinham me feito um convite para quando eu parar de jogar futebol, trabalhar com eles. Em alguma área. Eles têm essa cultura de valorização ali, né? E aí, eu peguei e falei, vou parar de jogar bola. Peguei minhas coisas lá e só vim embora. E aí recebi convite aqui para um time lá. Eu falei, eu nunca fui jogador de ficar pingando em muitos clubes. Seu corpo também não estava mais dando conta ali? Até que tinha condições, mas a cabeça já não estava mais. Não tinha mais aquela vontade, não era aquele ânimo. Eu acho que porque você... eu tava no Bahia, jogador faltava no treino. Eu não estava acostumado com isso na Europa. Jogador faltava no treino, é quase que mandado embora se ele faltasse. E eu nunca vivenciei uma situação dessa, né? O jogador faltava no treino, não paga salário, e tudo atrasado, e isso e aquilo. Aí eu perdi o gosto. Aí eu liguei pro pessoal do Bayern de Munique, os caras, vem ser scouting do Bayern de Munique na América do Sul. E aí eu estava próximo do futebol, comecei a observar
jogadores e tal. Foi bom. E as coisas foram acontecendo. Aí eu fui vice-presidente na Federação Paulista de Futebol, um departamento departamento social. Foi pra televisão. Aí fui pra televisão. Aí em 2006 eu já estava como comentarista na Copa do Mundo em 2006. E as coisas começaram a acontecer, então foi perdendo. Você entendeu que aquele momento tinha acabado. terminado. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado aqui? Vou deixar, já que você é apresentador agora, comentarista, campeão, ganhou tudo. Tudo. Mais alguma coisa? Ô, Bibi, como você está? Tô bem, muito feliz de estar aqui, porque esse é o meu propósito. Eu quero contar histórias. Eu já contava histórias na televisão, mas acho que eu tinha uma limitação para contar aquelas histórias editadas, aquelas histórias que às vezes não são tão... Como isso que eu te perguntei, eu não perguntaria para um atleta sobre Deus na televisão, sabe? Sobre a identificação dele com a religião. Então, eu acho que esse é um espaço para eu realizar esse sonho de poder estar através da minha voz e das histórias das pessoas, inspirando e trazendo... E esse período de depressão para você foi difícil? É um período que a gente tem que falar mais abertamente sobre a depressão, sobre a dificuldade, sobre o emocional. A gente não pode romantizar. É porque nós estamos vivendo, infelizmente, num país que o que mais tem acometido as pessoas é essa tal da depressão. E as pessoas têm medo. Né? As pessoas têm medo de se ajudarem, buscarem ajuda. Né? Então, e mais do que isso, as pessoas... Aprenda com o povo aqui que ela buscou ajuda. Você vê que ela tá magrinha. Falar isso com uma mulher, gente. Ela vai me matar aqui depois. Treino, tô vendo, tá treinando bem. E de novo, Paulo, Deus, propósito. Fico muito feliz de você ter trabalhar encontrado esse caminho. A espiritualidade e saber que você estar num momento ruim não vai durar para sempre. É isso aí. Mas você precisa buscar força. Vai ser de aprendizado. E lá na frente... Você vai contar uma nova história. Você vai contar uma nova história. E aqui no nosso V6, muitas histórias. É isso aí. Hoje, Paulo Sérgio foi meu parceiro na Rede TV. Abençoe. Uma pessoa especial, como vocês viram aqui. Um multicampeão. Fez história na Alemanha. Fez história na Itália. Fez história aqui no Brasil e na seleção brasileira depois de tanto tempo. E agora está nos ajudando também a reconstruir a história desses campeões. 94 campeões do mundo. E se tudo der certo, ao término desse 2022, teremos mais 23 ou 24. Vai ter uma mudança aí na regra, né? A possibilidade de ter um maior número de jogadores, então, e a gente vai estar na torcida pela seleção brasileira. Já se inscreve aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta, que aqui toda semana vai ter vídeo novo, novas entrevistas e histórias incríveis aqui deste grande parceiro e amigo e de outros que vão vir aqui no B6. A gente se encontra. Valeu.